Aquilo que te atormenta traz um recado, traz uma mensagem. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela estava se queixando de uma dor no dente. Na verdade foi o nosso professor de oratória, ele estava se queixando de uma dor no dente. Tanto é que ele ficou meio que impedido de dar parte da aula. Só que no final da aula eu fiquei incomodada. E aí cheguei para ele e perguntei: Luca, qual a parte o que é que está acontecendo com o teu dente? Ele disse: não, é que meu siso está nascendo e está realmente muito dolorido, é como se quisesse inflamar, infeccionar. E eu disse: o siso superior, da parte superior ou da parte inferior? E aí ele disse: da parte inferior. E aí eu comecei a conversar com ele. Aí eu expliquei para ele: olha só, os dentes cisos representam os nossos avós, os nossos antepassados. Então, se o seu dente ciso do lado esquerdo está doendo, significa que tem algo a ver com a sua avó materna. Ele disse: sério? Eu falei: sério. Eu falei: então significa que há algo da sua avó. Isso é uma interpretação que eu trouxe exclusivamente para ele, tá, gente? Não vale para todo mundo, por favor. Então significa que há algo, alguma mensagem da sua avó. Você conheceu sua avó? Ele disse: não conheci. Ele disse: então começa a conversar com sua mãe sobre sua avó, como ela era e tal, porque tenho certeza que algo de bom vai vir dessa conversa, porque é importante para nós saber sobre os nossos avós, bisavós, saber sobre a nossa linhagem. Aí ele: bacana, Lu, interessante. E aí eu falei: mas olha só, tem uma questão. Muitas pessoas têm os sisos e nunca sentiram dor e apenas um leve incômodo ao nascer. E eu, por exemplo, fui uma dessas pessoas. Eu não tive febre, não tive que tomar nenhum tipo de medicação para dor. Ele disse: faz sentido, porque na verdade eu já tenho os 3 sisos e só esse que nasceu agora. E eu acredito que ele tenha uns 30 anos. E eu falei: há de convir que seu siso está nascendo num momento um pouco tardio, não é? Ele disse: sim, com certeza. E aí nós contava ele e a outra professora, a gente continuou conversando e tal, e ela falando uma situação dela, que depois eu trago para vocês. E aí, resultado. Aí eu falei: então, vamos lá, se seu dente está doendo, vamos lá, me fala como é a relação com a sua mãe. Aí ele disse: minha relação com minha mãe sempre foi ótima. Com meu pai, que às vezes acontece alguns embates. Mas você falando nisso, agora eu me lembrei que a minha mãe sempre falou que ela com a mãe dela sempre se chocavam. Eu disse: então aí está a mensagem referente ao teu dente. Então vamos lá. A tua avó está querendo falar algo com tua mãe através da tua boca. Há um processo de conserto, há um processo de reparo aí. Então eu peço que você, amanhã, o mais rápido que você puder, até mesmo para que traga alívio imediato para você, que esse dente nasça sem nenhuma complicação, sem nenhum transtorno, conversa com tua mãe sobre o dente, sobre a sua avó, pergunta como ela era, o temperamento, faz uma investigação profunda, porque eu também sinto que vai vir algo muito positivo para você exatamente nesse momento. E nisso, conversando com outra professora, falando de uma situação dela também, nessa mesma temática da linguagem do corpo e tal. E aí, enquanto eu conversava com a professora, já me despedindo na hora de sair, ele falou: Lu, é o seguinte, a dor do meu dente está aliviando. Depois que eu comecei a assimilar, que eu lembrei do que minha mãe falava com relação à minha avó, dos problemas que elas tinham uma com a outra, conflito de temperamento e tal, eu comecei a sentir um alívio. Tá parando de doer.
Eu disse, então aí, chegou o ponto. Chegou o ponto. Então, tudo na nossa vida, e eu falo isso para todo mundo, eu faço questão de, sempre quando eu faço a consulta Gênesis, eu sempre explico, porque eu gosto de saber tudo o que aconteceu de marcante na vida daquela pessoa, porque dentro da consulta eu trago justamente a explicação por trás daquele acontecimento, seja uma doença, seja um acidente, seja lá o que for, tem uma explicação. E eu sei que tem alguns profissionais que falam sobre isso, principalmente sobre a linguagem do corpo, mas uma coisa que eu tenho aprendido é que não existe uma cartilha para a linguagem do corpo. Eu tenho livros em casa que falam sobre isso, eu estudo sobre isso. Mas uma coisa que Deus tem me ensinado é que Deus fala assim, Luciana, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem uma vida, uma situação, um trauma, algo diferente. Então, você só pode dar interpretação, tipo assim, eu vou te falar a interpretação correta baseado naquilo. Então, às vezes tem muito profissional que pode até generalizar. E quando generaliza, geralmente quem recebe a informação não faz sentido. E uma das coisas que eu faço questão de trazer para dentro da consulta e que eu pergunto, e sempre quando acaba a consulta, eu peço um feedback às pessoas que passam por mim, elas falam, fez total sentido. E quando a informação chega e explica aquela situação que você viveu, acaba trazendo para o teu corpo coerência, equilíbrio. Se traz coerência, se traz equilíbrio, vai trazer amor, vai trazer paz, prosperidade, vai trazer saúde. Vai trazer saúde, porque o que são as doenças? São justamente as perturbações que nós vivemos, é uma manifestação das perturbações que nós vivemos no nosso dia a dia, que sem querer, inconscientemente, acabamos atraindo para as nossas vidas. Porque sem saber, estamos carregando algo que não nos pertence. O que é esse algo, Luciana, que não pertence a gente? É um sofrimento, é uma preocupação desnecessária, é algo que pode esperar mais um pouco, que não está na hora ainda de você dar um passo maior do que a perna, algo que pode esperar, que não é para ser precipitado, como por exemplo, né? Vou falar mesmo porque é a verdade. Tem muitas mulheres que marcam o dia que vai parir a criança, que vai ter a criança. Eu não tenho nada contra a cesariana. Eu tive cesariana não porque eu quisesse, tá? Minha vontade foi ter normal, mas infelizmente zero dilatação. Mas eu não marquei o meu parto. Eu tive a dor do parto, quase 9 horas de dor. Tentei tudo o que eu podia para ter Luísa normal, mas infelizmente eu não consegui. Mas quando você chega e diz assim, meu filho vai nascer tal dia, isso é uma precipitação. Me desculpe, você que está ouvindo agora, e possa ser que você não concorde, tá no seu direito, tá? Mas é uma precipitação. Todo mundo tem um dia para nascer, como tem um dia para morrer, sabe? Então é melhor as coisas seguirem o fluxo natural da vida. Porque quando a gente vai estudar mais a fundo, isso traz algumas consequências, tá? Não vou me deter nessa situação para muitas mães não se sentirem culpadas aqui. Mas quando a informação chega, ela é muito coerente e faz sentido e explica, e você fala assim, poxa, é isso. Sabe aquele negócio, você buscou, tipo, às vezes eu cito esse exemplo, né, do compositor que quer compor a música, ou às vezes você tem que digitar algo para alguém, você não sabe o que falar ou o que digitar, e daqui a pouco vem as palavras. Você fala, isso, encaixou. Então quando a informação coerente chega para você,
que produza, a informação que produz coerência para você, meu Deus, isso é libertador. É o versículo que eu não me canso de falar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando Deus proporciona a gente estudar sobre algo, para aplicar algo, não significa que aquilo está exclusivamente naquele livro, naquela situação, com aquele especialista. Há um contexto, há uma análise pessoal e individualizada da situação, porque eu atendo inúmeras pessoas em diversos países, no Brasil inteiro, situações semelhantes, enfermidades iguais, mas causas totalmente opostas, que nada tem a ver uma coisa com a outra, porque isso depende do momento, depende do ano que aconteceu, da fase da vida, se estava casado, se estava solteiro, se era criança, se estava no útero da mãe, se ainda não tinha nascido, tá? Então são vários pontos que precisam ser observados. Por isso que a consulta Gênesis, ela é demorada. Até minha equipe fala: Lu, você não tem como diminuir, não tem como diminuir o tempo, não dá, temos que esgotar tudo, tá? Foi assim que Deus me conduziu para fazer a consulta. Eu cobro a mais por isso, mas é o tempo que é necessário para cada pessoa. Uma das consultas mais rápidas que eu fiz foi da cliente que foi curada de um câncer, e a consulta durou 2 horas. Durou 2 horas. Mas, tipo assim, é o tempo para cada um, entendeu? Então, aquilo que te atormenta, seja uma dor de dente. Ai, que luz linda. Olha como eu tô linda. Gente do céu, hoje eu tô que tô. Aquilo que te atormenta, seja uma pessoa, seja uma situação, seja um vizinho, seja um parente, seja uma enfermidade, seja lá o que for, uma dor, seja lá o que for, sabe, um cabelo encravado, uma unha encravada, aquilo tem uma mensagem para trazer para você, tá certo? Que Deus te abençoe, e eu tô sempre aqui falando com vocês, justamente para que vocês possam expandir a consciência e entender que a vida, o universo, o mundo está muito além daquilo que você vê, mas está principalmente naquilo que você não quer perceber, tá? Então para de achar que tudo que acontece na vida tem que ter algo palpável, você tem que pegar, você tem que segurar, tem que ter o remédio para você ficar bom, tem que ter a pílula, tem que ter a injeção, tem que ter o hormônio, tem que ter, sabe? Não é bem assim. Também são recursos, mas há uma causa por trás. Então quando você recebe a informação, até o tratamento vai dar certo muito mais rápido. O remédio vai fazer efeito mais rápido. O tratamento do CA vai ser mais rápido. Eu sinto muito o caso de Ana Maria Braga, que já teve mais de 6 tipos de câncer e ela se cura rápido. Por que será? Porque ela entende esse jogo. Ela já fez essa leitura. Ela sabe, ela se observa, ela sabe cada fase da vida dela o que é que está acontecendo. E o que é que ela precisa soltar e o que é que ela precisa liberar. Então quando a gente entende isso, a vida se torna leve. Você se torna mais sábio, menos preocupado, e você vai justamente viver aquilo que a Bíblia manda a gente fazer. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando você fica preocupado demais com o futuro, significa que você tem um passado que te persegue. Então foca no agora. E é por isso que eu sempre falo para vocês, o melhor dia é hoje, o melhor momento é sempre agora. Beijo no coração, Deus abençoe vocês. Uma quinta-feira maravilhosa, tá bom? Tchau.